Quem mais quer morar em grande centro? E isso é importante para você entender a dinâmica geral das pessoas, de como que elas estão optando, porque isso faz toda a diferença na hora de você comprar o imóvel, principalmente agora para os próximos anos. Vamos lá. Saiu uma pesquisa recentemente de que 70% das pessoas que têm entre 30 a 44 anos, acho que é 35 a 44 anos para ser exato, pretendem sair das grandes cidades nos próximos anos. É óbvio que não quer dizer que todas elas vão sair. É claro isso. Mas eu tenho certeza que se você tem ali numa faixa de 30 anos para cima e você mora numa grande cidade, você pensa, cara, seria tão bom se eu não morasse aqui. Seria tão bom se eu pudesse ir para o interior. E essa tem sido uma dinâmica comum. Nos últimos anos, boa parte das capitais tem perdido moradores, enquanto sempre a tendência foi o contrário, cada vez mais isso aconteceu. Existem vários fatores que afetam isso, que causam isso, a gente pode dizer. O primeiro deles talvez tenha sido desde a da época de pandemia, em que a maioria das pessoas dos escritórios começou a trabalhar home office. E as pessoas gostaram disso. E pelo fim disso, tiveram que voltar aos escritórios. Houve uma necessidade ali de que, tipo, cara, qualidade de vida também é importante. A gente tinha um escritório lá em Alphaville, é um grande centro, próximo a São Paulo. A gente percebeu que, cara, ficar em São José dos Campos é muito melhor. Moradia, qualidade de vida para os filhos, transporte, tudo se torna mais fácil. Essa é a tendência natural. Então você que está pretendendo, que está buscando comprar imóveis, você precisa entender isso. E essa é uma das oportunidades legais, é uma das coisas que eu acho muito bom de entender dinâmica social, porque isso faz você comprar imóveis onde as pessoas querem. É claro que você precisa entender uma coisa. Sempre quando a gente fala de imóvel, sempre quando a gente fala de mercado imobiliário como um todo, você precisa adequar a pessoa que vai morar ali, a pessoa que vai utilizar aquele imóvel com o tipo de imóvel. Então, tendo essa noção, você precisa entender quem vai ser o público que você vai comprar. Por que eu digo isso? Um dos maiores públicos que a gente atende, que a gente compra, eu e o Anthony, são imóveis de estilo popular, apartamentinhos. Esse público tem uma tendência muito grande a sair das capitais. Não só por... Ele não necessariamente busca claramente uma melhor qualidade de vida de não, porque eu quero viver num lugar mais arborizado, isso aqui. Ele está procurando mais qualidade de vida de o dinheiro dele render mais. Veja, o mesmo imóvel que eu compro em São Paulo é o mesmo tipo de imóvel que eu consigo comprar aqui em São José dos Campos, em Jacareí, ou nas cidades ao entorno ali da região metropolitana. O mesmo tipo de imóvel. Às vezes, inclusive, a mesma construtora. 39 metros quadrados, mesmo padrãozinho. Só que há uma diferença de 20, às vezes 30% no preço do imóvel comprado na capital para o imóvel comprado numa outra cidade. Experimenta fazer isso. Não precisa ser imóvel de leilão. Experimenta olhar imóveis em anúncio. Se você andar 20, 30 quilômetros para fora de uma capital, você já percebe essa distorção de preço. Isso é uma coisa que acontece em todas as capitais. No nosso caso, o meu público do tipo C, desse tipo de imóvel, ele gosta de morar no interior ou nas cidades ao entorno de uma grande capital, porque é mais barato para ele. Dependendo do padrão de imóvel que você comprar, se você pretende ficar com ele a longo prazo, é importante você verificar essa grande questão. Será que as pessoas, esse público aqui, está saindo das capitais? Será que as pessoas estão buscando outros lugares? É algo que você tem que adequar à sua realidade. E é nesse sentido que as pessoas sempre falam assim para mim: não, Edwards, vai chegar uma hora que imóvel vai acabar. Não vai fazer mais sentido, porque todo mundo vai ter imóvel, cara. Isso não acontece. Constantemente há essas mudanças de
opções, as pessoas mudam de opiniões e elas passam a querer outras coisas. Você pode aproveitar isso. Principalmente, ajustando sempre o perfil de cliente ao imóvel. Cara, isso é muito importante. Eu chamo de PC3. Preço, certo? Pessoa, agora eu não lembro todas as siglas, mas é basicamente você adequar o perfil da pessoa ao preço. Exemplo, que isso não vai funcionar, por exemplo, para alguns casos de Airbnb. De repente, o seu perfil é comprar imóveis pensando numa locação de curto prazo, seja em zona turística ou em zona mais corporativa. Talvez isso não faça sentido. Mas adapte essa realidade e entenda que se o seu público tiver entre os 30 aos 40 anos, dependendo do perfil, ele vai querer sair da capital. Então vale a pena. Não tenha medo de comprar imóveis no interior. Não tenha. Isso vale a pena demais. Fechado? Vamos responder algumas perguntas. Deixa eu virar aqui um pouco para mim. Vamos lá. Uma dúvida: para imóveis de leilão financiado, qual a melhor estratégia? Saque ou price? Vamos lá. Se você não sabe o que é saque ou price, saque é o sistema de amortização constante. Price é o sistema americano, em que a parcela é constante. Tudo depende do seu objetivo, tá? Se você tem o objetivo de ficar com imóveis até a quitação, o que vai acontecer é que é melhor que você pague uma parcela decrescente. Ou seja, à medida que o tempo vai passando, você vai amortizando mais e, consequentemente, você paga menos juros. Essa é a estratégia geral. Então, a parcela saque, que a gente chama de amortização constante, ela tende a descer, diminuir a parcela ao longo dos anos. Isso é ótimo se você pretende ficar com o imóvel. Se você pretende fazer o que a gente chama de um trade no imóvel, ou seja, comprar e vender logo depois, você não está preocupado muito em amortizar. Você vai vender aquele imóvel. Então, uma coisa que você está preocupado é pagar pouco parcela no começo. Então, usualmente, as parcelas da price começam menores e elas tendem a ficar constante e geralmente crescer com o tempo, mas é bem pouco. Só que ela já começa menor que a saque. Então, é uma opção se você pretende vender. Muito bom o vídeo, obrigado. É possível haver pedido de penhora, porém não ser registrado na matrícula antes do leilão? Sim, é possível. A matrícula que geralmente a gente tem acesso no leilão nem sempre é uma matrícula atualizada. Às vezes é uma matrícula que já passou, sei lá, tem 3 meses, 2 meses. E é possível que nesse período em que ela foi emitida até o leilão tenha alguma alteração ali. É sempre interessante você verificar processos relacionados ao imóvel, mesmo que você não baixe uma nova matrícula. Então, por exemplo, você pega o CPF do antigo proprietário e a partir daquele CPF você consegue ver se ele está sofrendo processo ou se ele está processando alguém. Ou, antes de participar do leilão, você pode pedir uma matrícula atualizada. Obviamente você tem que pagar por isso, né? Excelente conselho. Tudo é da realidade. Caloteiro tende a lucrar e ela não se importa com nome e reputação. Teria ganho 1.500, mais 1.000 de caminhão de mudança contigo. Mas, ao ficar 4 meses e não pagar condomínio, imagino que ganhou em torno de 5 mil reais. Pena a justiça não obrigar o pagamento interditando a pensão ou Bolsa Família. Aí os números de salário se reduziriam. Isso aqui é de um caso que a gente teve de uma desocupação em que a gente ganhou um processo, enfim. Cara, esse tipo de processo, esse tipo de situação, vez ou outra vai acabar acontecendo. Mas a grande vantagem, que é um dos medos que as pessoas têm na hora de comprar imóveis de leilão é: será que essa pessoa vai sair? Eu te adianto, ela sempre sai. E muito mais rápido do que a gente está acostumado. A gente está acostumado de, nossa, a justiça é muito lenta. Cara, sim, mas nesses casos é muito rápido. 3 meses já sai. Cara, você quer aprender a trabalhar com imóvel de leilão? Você quer aprender a investir? Aqui no link aqui embaixo vou deixar do Zero ao Patrimônio para você começar, dar o seu primeiro passo e comprar o seu primeiro imóvel. Fechado? Nos vemos no próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu!